Abra comigo a palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo de número 19. Uma herança que nós recebemos dos reformadores foi a bênção de aprender a expor as Escrituras sequencialmente. E aqui na igreja, no culto da manhã, nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada eu preguei em Atos 19, de 1 a 20. Hoje nós vamos ler a partir de Atos 19, versículo de número 21. Lembre-se de ter o seu celular no modo avião, porque Jesus não vai mandar uma mensagem nem no Zap, nem no Insta, nem no Face, nem no Twitter para você. Ele vai falar com você na pregação. Nada disso pode te atrapalhar de ouvir a voz de Deus nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiam os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e proconsulês que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidido em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Oremos ao Senhor. Pai, tem compaixão de nós, Senhor, nessa manhã. Nenhum de nós que aqui está neste templo tem justiça própria. Nenhum de nós merece o teu perdão. Nenhum de nós merece ser chamado seu filho. Mas tu nos amaste, Deus, soberanamente. Tu nos escolheste. Tu mandaste o Cordeiro morrer no nosso lugar. Tu ressuscitaste, tu nos justificaste, Deus. Nos fizeste teus. Ó Pai, teu Espírito habita em nós. Tu nos amas. E por causa disso nós também amamos o Senhor. Então, Pai, demonstra teu amor com teu povo nessa manhã.
abrindo não só o nosso entendimento, mas abrindo o nosso coração e mudando a nossa vida, para que, ao ouvir a Tua palavra, nós nos disponhamos a ser uma bênção em Tuas mãos, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Fala-nos a alma, reaviva-nos, ó Deus, e usa-nos como instrumento da proclamação do grande amor de Jesus neste tempo, a cada um de nós que aqui está e a todos que nos ouvem desde suas casas. Nós te pedimos a bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, na semana passada, nós soubemos que o maior tempo de ministério do apóstolo Paulo foi passado na cidade de Éfeso, 3 anos. E que Deus deu a ele um grande avivamento naquela cidade. E o tema do sermão da semana passada foi os sinais do avivamento. O primeiro sinal era o derramamento do Espírito Santo. O segundo sinal era a pregação da palavra. O terceiro sinal era a intervenção divina. O quarto sinal, a exaltação de Cristo. E o quinto sinal, a transformação de vidas. E nós ficamos impactados no final da mensagem da semana passada, quando nós vimos que lá na igreja de Éfeso, as pessoas que eram convertidas, depois de ouvirem a mensagem, diziam: Pastor Paulo, eu era um ladrão, eu era um prostituto, eu era um bêbado, eu era um estelionatário. Elas confessavam seus pecados publicamente. E houve uma grande reunião na praça central de Éfeso, onde eles queimaram 900 mil reais em livros de ocultismo e de feitiçaria, sendo transformados pelo Senhor. Depois deste grande impacto do ministério do apóstolo naquela cidade, nós olhamos aqui para o final do ministério de Paulo em Éfeso, e nós vamos ser desafiados a clamar a Deus para que nos dê a cada um de nós como cristãos um ministério abençoado neste mundo. Se você creu em Cristo Jesus e é membro da igreja dele, a Bíblia diz que você é sacerdócio real. Você representa ao Senhor Jesus neste mundo. Se você fosse prestar contas hoje acerca do seu ministério ao Senhor Jesus, o que ele diria a seu respeito? Se ele passasse um filme num telão, mostrando o seu ministério, os frutos que você tem dado, a sua vida cristã, qual seria a sua avaliação? Poderíamos dizer que você tem um ministério abençoado? Olhando para a vida de Paulo, o Senhor nos chama, como cristãos, a ter um ministério abençoado. E este texto nos apresenta, nesta manhã, as características de um ministério abençoado. Se você quer ter um ministério abençoado, você precisa saber o que caracteriza um ministério abençoado. A primeira característica de um ministério abençoado que o texto nos apresenta é uma agenda governada pela missão. Primeira característica de um ministério abençoado, se você está anotando, uma agenda governada pela missão. Versículo de número 21 diz: Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo, amado irmão, governa a sua agenda pelo projeto missionário de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa terceira viagem missionária na qual ele está, iniciou quando ele saiu de Antioquia e voltou à Galácia para confirmar na fé as igrejas que ele plantou em sua primeira viagem missionária.
Ele passou por todas elas e chegou passando pelas montanhas a Éfeso, iniciando ali então a terceira viagem missionária. Passou 3 anos, viu um grande avivamento, nasceram aqui as outras 6 igrejas da Ásia, mais Colossos e Herápolis, ou seja, queridos irmãos, 9 igrejas nasceram desses 3 anos que Paulo está em Éfeso, e agora ele sabe que o tempo dele está terminando. E ele então planeja no seu coração, diz o texto, que ele ainda não falou a ninguém. Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. A igreja de Jerusalém passa por dificuldades financeiras, e Paulo tem, queridos irmãos e irmãs, um projeto maravilhoso. Ele sabe que é importante unir as igrejas judaicas com as igrejas gentílicas, porque o judeu já tinha um pensamento divisivo. O judeu se achava melhor, e os cristãos judaicos se achavam melhores, porque eles eram circuncidados e eram judeus por o sangue, e os outros não. Então Paulo tem uma grande preocupação de unir a igreja judaica com a igreja gentílica. E é por isso então que ele, quando sair de Éfeso, resolve passar agora, antes de ir a Jerusalém, nas cidades onde ele fez a segunda viagem missionária. Diz o texto que ele quer passar pela Macedônia e Acaia. Então ele quer pregar em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, quer voltar a pregar, queridos irmãos, em Atenas, em Corinto, em Cencreia. Paulo quer rever aqueles irmãos, fortalecer as igrejas, mas o objetivo dele é levantar uma oferta. Ele relata isso em suas cartas. Ele vai levantar uma oferta para ir ajudar os judeus em Jerusalém, para que o coração dos judeus esteja ligado amorosamente ao coração dos crentes gentílicos, e para que eles aprendam a amar os seus irmãos. A agenda de Paulo não é uma agenda conduzida a esmo. A agenda de Paulo é uma agenda governada pela missão. Paulo tem um projeto de dedicar a sua vida ao Senhor. Ele mesmo disse em Atos 20 e 24, logo depois de tudo isso que acontece aqui, com o risco de ser preso e morrer em Jerusalém, ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que bênção maravilhosa! Se nós queremos ter um ministério abençoado, nós devemos ter uma agenda governada pela missão. Cada um de nós, como crentes, tem a missão de testemunhar o Evangelho a cada criatura. Essa missão é sua, querida irmã. Essa missão é sua, meu amado irmão. Essa missão também é minha. Mas além desta missão de pregar o Evangelho e testemunhá-lo, cada um de nós tem dons e talentos específicos dados pelo Senhor. E cada um de nós tem um ministério específico. Cada um de nós tem um cônjuge específico, cada um de nós temos distintos filhos, cada um de nós temos profissões diferentes, chamados diferentes, e atuamos em lugares diferentes, e nos lugares em que o Senhor nos colocou, nossa agenda deve ser governada pela missão. Se a senhora, minha irmã, é somente uma dona de casa, a agenda da senhora tem que ser governada pela missão. A senhora, por exemplo, minha querida irmã, pode separar um tempo para orar com seus filhos, meia hora com cada um, individualmente, uma vez por semana. Uma agenda governada pelo discipulado, uma agenda governada pela missão. A senhora pode comprar o Cada Dia Natal, escrito pelo reverendo Hernandes, que está chegando aí, com a 4ª capa da Unida, e entregar para o porteiro do seu prédio e dar para cada um dos apartamentos do seu prédio. Se a senhora ama os pecadores perdidos e quer que eles ouçam o Evangelho, a senhora vai dizer: eu tenho muita coisa para fazer em casa. Não, a senhora vai sentar e vai organizar a sua agenda pela missão. Se o senhor é um gerente, um dono de sua empresa, o senhor vai, de repente, criar um culto, convidando os seus funcionários para estar ali. Não vai ser obrigatório, mas vai ser uma grande bênção. Eu tenho um amigo presbítero lá na cidade de Recife, que ele é dono de um dos maiores cartórios de Recife. E a última vez que eu estive com ele, o seu cartório tinha mais de 40 funcionários. E ele é um presbítero que é um excelente pregador. Então o que ele fez?
ele criou 2 cultos por semana. O cartório tem muito trabalho. É um cartório que cuida de uma grande região de imóveis. Ele criou 2 cultos por semana, em que ele, antes do horário de trabalho ou no horário do almoço, prega para aqueles que querem ir. Um dos seus funcionários era um pastor presbiteriano que pregava, e eu também tive a alegria de pregar ali. Aquele homem é um bom chefe, é um bom patrão, paga salários dignos aos seus funcionários e ainda abre oportunidade para que aqueles que queiram ouvir a palavra do Senhor ouçam naquele cartório. Você precisa ter uma agenda governada pela missão. Como você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem pregado o evangelho para os seus colegas de trabalho? Ah, pastor, então o senhor está falando para eu agora parar de trabalhar e ficar pregando o evangelho? Você mandando embora, reverendo, desse jeito. Irmãozão, você não tem horário de almoço, não? Com quem que você senta na hora de almoçar? O que você fala com a pessoa na hora que você almoça? Você não tem que atrapalhar o trabalho, mas você tem horário de almoço. E você bate um papo com a pessoa e fala sobre o que Jesus fez na sua vida. Quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez por você, quem você se tornou. Se você vê algum colega num momento de depressão, de angústia, de tristeza, você já chegou alguma vez para ele ou para ela dizendo: eu posso orar por você? Você já pensou em alguém e o Senhor Jesus colocou aquela pessoa no seu coração e você pegou o seu telefone celular e orou por aquela pessoa? E não precisa ser somente incrédulo, não, irmão da igreja. Alguém que você está sentindo falta, que você não está vendo, não está aqui. Você já pegou o telefone e orou por aquela pessoa, mandou um WhatsApp ou um e-mail. O que governa a sua agenda? Se você tem consciência de que é um representante de Jesus nesse mundo, de que é um missionário, a sua agenda vai ser governada pela missão. Há espaço para a missão em tua agenda? Eu quero desafiar você nessa manhã. Se você não tem testemunhado do Senhor Jesus, se você não tem orado por ninguém, se você é um 007 espiritual, agente secreto de Deus, não existe isso, viu? O Senhor vai cobrar de você. Está na hora de você sentar e dizer: como é que eu posso separar tempo na minha agenda para abençoar a vida de alguém? Esse é o seu desafio essa semana. Desafio prático desse sermão. Deus, hoje eu vou sentar e vou planejar como eu posso conduzir a minha agenda pela missão. Porque aí a missão vai ser prioridade em sua vida. E você verá as pessoas sendo abençoadas por você. E você terá a alegria de glorificar a Deus. Porque a sua vida é uma bênção. E pessoas conhecem Jesus através de você. Primeira característica de um ministério abençoado: uma agenda governada pela missão. Que o Senhor governe as nossas agendas em nome de Cristo Jesus. Amém. Você tem um ministério abençoado? Se naquele telão ali Jesus passasse, ou nesses dois aqui do lado, ou nos dois lá de cima, as cenas da sua vida, ficaria visível que a sua vida é uma bênção? Que Deus nos dê um ministério abençoado em nome de Cristo Jesus. A nós que estamos aqui no templo, tanto embaixo como na galeria, você que está em casa. Mas, para termos um ministério abençoado, nós temos que priorizar o nosso Senhor. Mas talvez você me pergunte: reverendo, qual é uma outra característica então, reverendo, de um ministério abençoado? Segunda característica de um ministério abençoado é a delegação do trabalho missionário. Segunda característica de um ministério abençoado é a delegação do trabalho missionário. Versículo de número 22.
tendo enviado, vamos ler todos comigo, 22? Tendo enviado a Macedônia, 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Ninguém, amado irmão, faz a obra de Deus sozinho. Essa semana faleceu um pastor muito amado do meu coração. Meu querido professor, foi referencial para mim à época do seminário, foi um dos pastores desta igreja no final da década de 80. Antes de mim era o presidente da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Deus me deu a bênção de substituí-lo nessa função. Reverendo George Caneiras. Reverendo George tinha uma fala que ele costumava repetir. E o filho dele falou isso no seu culto fúnebre. Pessoas necessitam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. Pessoas necessitam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. E aqui literalmente é o que nós encontramos o apóstolo Paulo a demonstrar. Porque Paulo não é onipresente. Ele não tem a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E a obra de Deus, amados irmãos, é infinitamente maior do que nós. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos trabalhar em equipe. Aqui na nossa igreja, para a glória de Deus, nós tentamos delegar. Nós temos, por exemplo, o nosso seminarista Davi, que cuida da congregação de Calcaia do Alto. Tem aprendido a ser um pastor naquele lugar. Reverendo Camargo vai lá uma vez por mês levar a ceia. Nosso seminarista João Galo, junto com o nosso presbítero Edson, cuidam do nosso trabalho de Guarulhos. O nosso seminarista Elias estuda a palavra com os nossos jovens e com os jovens casais 2 vezes por semana, por meio do vídeo. O nosso querido Jonathan ainda hoje estava lecionando para os nossos adolescentes e se reúne com eles. O nosso Ministério Infantil faz um trabalho preciosíssimo com as nossas crianças. A nossa SAF faz um trabalho abençoado, que parou só por causa da pandemia, de oficinas, cuidando das mulheres que estão aqui, queridos irmãos e irmãs, nesta região. E muitos outros ministérios da Unida estão trabalhando para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu não tenho condição, irmãos, de estar em todos esses ministérios. Nosso pastor Camargo nos apoia muito com a SAF em muitas áreas da igreja. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. É impossível. É por isso, então, que nós temos que capacitar pessoas, delegar o trabalho. Aquilo que você não pode fazer, papai, você pode ensinar o seu filho a fazer. Mamãe, você pode ensinar sua filha a fazer. Você pode ensinar o seu amigo a fazer. Você pode delegar na obra de Deus. Paulo não podia ir a Macedônia e Acaia naqueles momentos. A Macedônia e a Acaia são 2 províncias do Império Romano que compunham a Grécia antiga. Então o que ele fez? Mandou Timóteo e mandou Erasto. Enquanto ele permaneceu ainda um tempo na Ásia para concluir o seu ministério ali. Então Paulo, ele não pensa que só ele pode fazer a obra de Deus. Ele, além de ser missionário, ele envia outros missionários para realizar o trabalho do Senhor. É assim que nós trabalhamos, amados irmãos, delegando na obra missionária. É por isso que a igreja tem distintos dons. É por isso que você vê os jovens que vêm aqui e cantam. Você vê os nossos amados que tocam órgão e tocam piano. Cada um usa seus dons e talentos para a glória de Deus. E é assim que a igreja cresce. Professores lecionam na escola dominical. E assim o reino de Deus avança. Se nós queremos ter uma obra abençoada, nós temos que começar a entender que nós devemos capacitar outras pessoas. Paulo fala a Timóteo no capítulo 2, versículo 2 da sua 2ª carta o seguinte: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos,
para que eles transmitam também a outros. Paulo está dizendo: Timóteo, eu preguei para você e te ensinei. Agora você transmite para outros líderes da igreja. E eles vão transmitir para a próxima geração. E eles vão transmitir para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, até Jesus voltar. E é isso que nós temos feito, até o dia de hoje. É por isso que na cidade que leva o nome de Paulo, nós estamos aqui transmitindo a mensagem da palavra de Deus para você, nessa manhã. É o que Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero perguntar para você: você tem algum discípulo? Alguém que você discipulou? Alguém que aprendeu a amar Jesus com você? Existe uma pessoa que aprendeu a orar com você? Que aprendeu a ler a Bíblia com você? Que aprendeu a ser homem de verdade com você? Que aprendeu a ser mulher de Deus com você? Cada um de nós tem a missão de preparar discípulos. Mãe, sua filha é sua discípula. Pai, seu filho é seu discípulo. Você o está discipulando para Cristo Jesus. Ele é discípulo de Cristo de fato. Mas você é um instrumento que vai prepará-lo para o Senhor. Quem você tem preparado para o reino de Deus? Quem tem aprendido a amar Jesus com você? Quem anda com você e olha para a sua vida e vê Jesus em você? Irmãos, se nós não estamos nos preocupando de preparar outros discípulos, nós estamos falhando no cumprimento da nossa missão. Quem você está discipulando? Quem aqui já viu aquele filme Quarto de Guerra? Levante sua mão. Levante com vontade, com convicção. Crente presbiteriano não é mole não. Levante a mão. Hã? Bom, obrigado. Você lembra do filme? Começa a Liz Jordan com seu marido. Eles estão se matando. Ele roubando no trabalho, quase traindo a sua mulher. E aparece uma senhorinha de oração que começa a orar a Deus para discipular uma mulher. E ela coloca a sua casa à venda. E a Liz Jordan é a sua corretora. E de repente ela pergunta sobre a Liz Jordan se ela vai à igreja. E a Liz Jordan: eu vou de vez em quando. Ela: por quê? Seu pastor só prega de vez em quando? Na minha igreja o pastor prega todo domingo. E de repente, então, um determinado momento, você poderia me dizer como é que é o seu relacionamento com o Senhor? Ela: não, eu vou à igreja. Ela falou assim: não estou perguntando se você vai à igreja. Você ora, você lê a Bíblia? Ela: meu relacionamento com o Senhor não é nem tão crente, nem tão frio. De repente a velhinha falou: você quer café? Quero. E aí deu café morno para ela. Ela: que café horrível, está morno. Aí a velhinha falou: não, o meu está quente. Para ensinar que Deus vomita quem é morno. E aquela senhora foi discipulando aquela mulher. E aquela senhora tinha na sua casa um quarto de oração. E aquela mulher vivia em luta com o marido. Ela diz: você não precisa ficar brigando com seu marido. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para mudar o seu marido. É Deus quem muda o seu marido. Você tem que orar pelo seu marido, lutar por ele em oração, para que o diabo não tenha vitória em sua casa. E aquela mulher, meio que devagar, meio com freio de mão puxado, vai tentando obedecer, mas entra no closet e não ora nada. Até que um dia uma amiga ligou para ela e falou assim: estou aqui em Atlanta, estou vendo o seu marido jantar com outra mulher e não parece um jantar de negócios. Aí a mulher atinou, limpou o closet, foi para dentro do quarto e se tornou uma guerreira de oração. E Deus mudou a vida daquela mulher. Quebrou o marido dela, o trouxe de volta para o Senhor. E ela foi discipulada por outra mulher que ensinou aquela mulher a orar. Você, minha irmã, já ensinou outra mulher a orar? Você, meu irmão, já ensinou um homem de Deus a ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus? Essa é a missão minha como pastor, mas é a missão de
cada um de nós, como crentes, preparar discípulos para Jesus. Que Deus nos dê a bênção de entender que cada um de nós tem que formar um discípulo. Eu quero fazer um desafio para você. Você tem 2 meses para terminar o ano. Comece a se preparar. Se você tem filho, você já tem discípulo dentro de casa. Mas se não, você vai começar a orar e vai dizer a Deus o seguinte: Senhor, no ano que vem, eu quero discipular uma pessoa para Cristo Jesus. Pode ser alguém que não é crente ainda, e você vai pregar o Evangelho, ou alguém que não é tão maduro na fé ainda. Eu quero orar com essa pessoa, ler a Bíblia com ela, e quero invocar a presença do Senhor. Ah, meu irmão, vai ser uma bênção maravilhosa. Essa semana eu atendi no meu gabinete um irmão novo que Deus está trazendo à igreja. Não vou falar o nome dele, você não vai saber quem é. Mas o nosso evangelista Jonathan está discipulando para mim. E ele entrou no meu gabinete com grande alegria e falou assim: pastor, uma vez por semana, pelo menos, o Jonathan entra comigo pelas mídias sociais e lê um capítulo da Bíblia comigo e ora comigo. Pastor, isso está mudando a minha vida. Não é só o Jonathan que sabe ler, não. Eu acho que você sabe também, não é? Você terminou a primeira série? Qualquer um de nós pode ler a Bíblia com o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Às vezes nós achamos que nós temos que ter pós-doutorado para fazer discípulos. Se você lê a Bíblia, explica e ora, começa pelo Evangelho de Marcos, você pode marcar a vida de outra pessoa e ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus nos dê a bênção de delegar na obra missionária, de preparar discípulos que abençoam a vida de outros, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Você tem um ministério abençoado? Sua vida abençoa a vida de alguém? Pastor, fala logo! Qual é a terceira característica de um ministério abençoado? Primeira, querido amigo e irmão, você lembra primeiro? Você tem que lembrar qual é a primeira. Primeira, querido amigo e irmão, ministério abençoado tem uma agenda governada pela missão. Segundo, delega na obra missionária. Terceira e última característica de um ministério abençoado é o impacto sociocultural. Terceira característica de um ministério abençoado é o impacto sociocultural. Não, o senhor vai ler de novo os versículos 23 a 41? Não vou ler de novo não. Eu já li, agora eu vou só relembrar para você. O ministério de Paulo impactou. Você se lembra que a cidade de Éfeso tem a 8ª maravilha do mundo, que é o templo da grande deusa Diana dos Efésios, que era a deusa da fertilidade, que para os gregos era Afrodite. Então, amado amigo e irmão, ela é considerada a guardiã daquela região. E aquele templo, amados irmãos, também move o comércio daquela cidade. Há um sindicato, vou usar entre aspas, tá? Porque não tinha sindicato ainda naquela época, daqueles que eram ourives fazedores de nichos de Diana. Nichos de Diana eram miniaturas ou maquetes do grande templo da deusa Diana dos Efésios. Então, como aquela cidade também era guiada pela economia da idolatria, milhares de pessoas iam ali e queriam levar o templo da falsa deusa que adoravam para casa. Ou até estátuas de Diana. Diana tinha a estátua, amados irmãos, de uma mulher com vários seios, para mostrar, com muitos seios, que ela era fértil, era a deusa da fertilidade. Então o povo ou levava as imagens de Diana ou as miniaturas do grande templo da deusa Diana dos Efésios. E quando Paulo começou a pregar, o povo começou a se converter, Deus começou a converter. E o que aconteceu? A economia da idolatria entrou em colapso. Então aqui Demétrio, ourives, que fazia aqueles templos de prata, eles eram templos de prata muito bem preparados, reuniu a sua categoria e resolveu, por isso que eu brinco aqui, uma reunião sindical da antiguidade, resolveu dizer que esse Paulo estava desencaminhando gente por toda a Ásia.
E o que acontece agora é o seguinte, é que o trabalho deles entrou em perigo. Essa categoria está perdendo dinheiro, porque o povo está se convertendo e agora não compra mais seus pequenos templos, nem suas estátuas. Então esse Paulo está desencaminhando gente em toda a Ásia. E ele disse, nós vamos ter problema na nossa profissão. E se não bastasse, a nossa cidade é a guardiã do templo da grande deusa Diana dos Efésios. Além de nós entrarmos em bancarrota financeira, corre o risco de a adoração de Diana ser dissipada em nossa cidade. Então aqueles homens começaram a gritar no teatro, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. E eles fizeram um tumulto, irmãos, que reuniu toda a cidade. E o texto aqui, amados irmãos, nos conta que eles levaram para o teatro Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo no trabalho de evangelização. Eles eram da Grécia, da região da Macedônia. Eles não eram dessa província romana da Ásia. E aqui então aqueles homens fazem um grande tumulto. E o tumulto, amado irmão, chega a um ponto que toda a cidade vai para o teatro, a maioria dos homens, e eles nem sabem por que estão ali. Aquela multidão parece como dizia o pessoal falando lá naquele time do Ceará, uma carroça desembestada, né? Eles não sabem nem o que fazer. Eles estão ali, amados irmãos, numa grande confusão. E há um grande problema, por quê? Porque a cidade de Éfeso, por ser a capital da província romana da Ásia, é subserviente a Roma, mas ela é uma cidade livre. Ela não tem governador romano, eles podem governá-la, eles só pagam imposto a Roma. Então, Roma dá a ela uma certa liberdade, e eles têm direito de se reunir nas assembleias ordinárias da cidade. Mas aqui está essa grande confusão, e no meio disso estava Alexandre ali, que era um crente, os judeus querendo polemizar mais ainda, empurraram Alexandre para a frente do teatro. Alexandre levantou a mão, querendo pregar para eles. Quando aqueles homens viram isso, eles começaram a gritar 2 horas, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Imaginem, irmãos, milhares de homens num anfiteatro, gritando 2 horas, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Eles estavam prontos para matar qualquer um. Se alguém falasse ali, matem, já era. A multidão não tem personalidade. Ela é guiada por aquele que grita mais alto e com mais força. De repente, então, o escrivão daquela cidade, que era a maior autoridade ali, se levanta e diz, senhores, ninguém tem dúvida da grandeza da deusa Diana dos Efésios, e nem que a cidade de Éfeso é a sua guardiã. Esses homens que vocês trouxeram para cá, Gaio e Aristarco, eles não são sacrílegos, não estão blasfemando contra a nossa deusa. E pasmem comigo, Paulo quis ir para lá, meus irmãos. E aqui os asiarcas, pastor, o que são asiarcas, né? A gente lembra de azia, não tem nada a ver com o nosso estômago. Asiarcas é a junção de 2 palavras, Ásia, arque, no grego, os governadores da Ásia. Falaram para Paulo, não vai, porque senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. E não deixaram Paulo ir. Então, o escrivão fala, esses homens não são sacrílegos, não estão falando nada contra a nossa deusa. Ele fala, mas vocês fazendo esse tumulto aqui, nós vamos ser acusados pelos romanos de sedição, de rebelião. E aí a coisa vai ficar feia para o nosso lado. E aí, com essas palavras, ele apaziguou a assembleia e desfez aquela confusão. Mas eu não quero que você perca o fio da meada comigo. O Evangelho impactou a sociedade e aquela cultura. A economia da idolatria entrou em colapso. Tanto que o sindicato fez uma reunião para se revoltar contra a influência da igreja. E Demétrio estava totalmente certo, porque depois a igreja de Cristo Jesus cresceu naquela cidade a ponto de dominá-la. E por um tempo acabou com a idolatria da deusa Diana dos Efésios. No final do 1º século da era cristã, a igreja de Éfeso era considerada uma das maiores igrejas do mundo. Enquanto Paulo ainda esteve vivo, Timóteo pastoreou ali.
Depois que Paulo morreu, o apóstolo João pegou Maria, mãe de Jesus, porque Jesus tinha deixado Maria sob os cuidados de João, e levou Maria para Éfeso. E João foi o pastor daquela igreja nos últimos anos do primeiro século da igreja cristã. E aquela igreja foi um dos grandes centros do cristianismo e mandou missionários para o mundo inteiro. As primeiras cartas de João, primeira, segunda, terceira, são escritas naquela região. O Evangelho é escrito naquela região. O Apocalipse é escrito naquela região, quando João está preso por causa do nome de Jesus ali. A igreja dominou a cultura daquela cidade. Mas, infelizmente, amados irmãos, depois que passa o avivamento, o coração da igreja esfria. E no 6º século da era cristã, se eu me recordo bem, provavelmente no ano 525 depois de Cristo, a cultura da cidade começou a influenciar a igreja. E os efésios pegaram o que significava Diana e corresponderam para a estátua de Maria. E aquela foi a cidade em que aconteceu a primeira procissão a Maria na história da igreja. Porque no coração dos efésios estava a adoração de uma divindade daquela região. Então eles corresponderam e fizeram de Maria uma deusa, o que ela mesma jamais aceitaria, porque era uma serva fiel do Senhor Jesus, que era seu próprio filho. Então, meus queridos amigos e irmãos, a igreja nunca pode fechar as portas para a sua posição na sociedade. Nós somos chamados para causar um impacto sociocultural neste mundo. Essa semana o nosso presbítero Edson mandou um WhatsApp do grupo do conselho, que eu fiquei muito feliz, dizendo que a Casa Porto Seguro está pedindo que nosso PH e junta diaconal voltem a fazer o trabalho ali. João é um dos capelães da EB, está ali na porta. E a Casa Porto Seguro recebe pregação da nossa igreja antes da pandemia. Todos os sábados de manhã, homens da nossa igreja estão pregando ali e fazem uma escola dominical todos os domingos. E o nosso irmão, que é o líder da Casa Porto Seguro, que trabalha com pessoas de rua, pessoas que vão para lá, recebem alimento, recebem alguns treinamentos, cursos, dormem ali, são albergadas. Elas estão precisando da palavra de Deus. Então, louvado seja Deus, quando aquele irmão pediu, será que podemos voltar? E os homens da Unida estão voltando a impactar aquelas vidas. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmãos, nós temos que ter um impacto na nossa sociedade e na nossa cultura. Nós temos que fazer a diferença. Eu já pude ir ali 2 vezes com os homens no fim do ano. Pastor Camargo também foi várias vezes pregar para aquelas pessoas de rua. E João, que tem trabalhado com gente de rua, tem visto gente na rua ser transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós somos chamados a ter um impacto sociocultural. É por isso, amados irmãos, que nós pregamos em todo lugar. É por isso que nesse ano os irmãos viram o nosso esforço no primeiro semestre, até quando foi possível, de ter um programa num canal de televisão, que chegou no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. É por isso que a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação fez 2 lives esse ano, alcançando mais de 400 mil pessoas numa delas, para a glória e para a honra do nome de Jesus, porque nós temos que pregar para o rico e nós temos que pregar para o pobre. Todos precisam da graça de Jesus. É por isso, irmãos, que nós não podemos cruzar os braços. Nós fomos chamados para ser sal e luz. E se o sal não salga, ele perde o sabor e tem que ser jogado fora. Meu irmão, o sal era usado antigamente, sabe para quê? Não tinha geladeira. Então, se você não queria que a carne sua apodrecesse logo, você acha que a carne seca foi inventada no Nordeste? Foi não, meu irmão. É da antiguidade. O pessoal pegava a carne, enchia de sal, colocava no sol para secar, e o sal conservava a carne. O que Jesus disse, o que significa que nós somos o sal da terra? O mundo está apodrecendo. Então Jesus nos pega como igreja e nos coloca como sal. E nós então preservamos o mundo de apodrecer. É por isso que nós somos bênção na nossa casa, é por isso que nós queremos pregar o Evangelho nessa cidade, é por isso que nós enviamos missionários para o mundo inteiro, é por isso que nós queremos fazer o bem também anunciando o Evangelho de Jesus. É por isso que nossa igreja, as nossas mulheres tinham aquela oficina aqui, é por isso que o projeto Criador, que cuida de crianças humildes, está pedindo já para voltar para a nossa comissão de retomada. É porque nós temos que impactar o nosso mundo.
Nós não podemos olhar só para o nosso próprio umbigo e esquecer dos problemas daqueles que estão ao nosso redor. Como você tem impactado o seu mundo, meu irmão? O ministério de Paulo fez com que uma economia de idolatria entrasse em colapso. Minha oração é que o nosso ministério como igreja livre pessoas da droga, da prostituição, da escravidão do homossexualismo e do lesbianismo, da mentira, da corrupção, do adultério, da fornicação, de vida longe de Deus. Nós fomos chamados para ser uma bênção neste tempo. Como você tem abençoado o mundo ao seu redor?